Boa noite a todos, graças a Deus. Graças a Deus, neste momento, vamos elevar nossos pensamentos ao Criador, aos mentores que nos acompanham e graças a Deus. Graças a Deus e graças a Deus. Pai nosso que estais no céu e em toda parte, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, se nós perdoarmos aos nossos devedores. Não os deixeis cair em tentações, mas livra do mal, porque só em ti vive a luz eterna, a luz do reino e da glória e do poder, por todos os séculos sem fim. Graças a Deus. Graças a Deus, hoje vamos ter a palestra, Guerra no Mundo, com a mentora Isis, Mas a primeira leitura é da mentora Maria João, a leitura do Evangelho, e graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite a todos. 218, o egoísmo. O egoísmo chega da humanidade, tem que desaparecer da Terra. O cujo progresso moral obsta ao espiritismo, está reservado a tarefa de fazê-la ascender na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, pois, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem apontar suas armas, dirigir suas forças, sua coragem. Digo, coragem porque dela muito mais necessita cada um para vencer a si mesmo, do que para vencer os outros. Que cada um, portanto, empregue todos os esforços a combatê-lo em si, certo de que esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é o causador de todas as misérias do mundo terreno. É a negação da caridade e, por conseguinte, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Jesus vos deu o exemplo da caridade e Pôncio Pilatos o do egoísmo. Pois quando o primeiro, o justo, vai percorrer as santas estações do seu martírio, o outro lava as mãos, dizendo: que me importa? Animou-se a dizer aos judeus: este homem é justo porque o quereis crucificar. E entretanto deixa que o conduzam ao suplício. É a esse antagonismo entre a caridade e o egoísmo, a invasão do coração humano por essa lepra que se deve atribuir ao fato de não haver ainda o cristianismo desempenhando por completo a sua missão. Cabe-vos a vós, nos apóstolos da fé, que os espíritos superiores esclarecem o encargo e o dever de extirpar esse mal, a fim de dar ao cristianismo toda a sua força e desobstruir o caminho dos pedrouços que lhe embaraça a marcha. Expulsai da terra o egoísmo, para que ela possa subir na escala dos mundos, porquanto já é tempo de a humanidade envergar sua veste viril, para que cumpre que primeiramente o expilais dos vossos corações. Se os homens se amassem com mútuo amor, mais bem praticada seria a caridade. Mas para isso
mister fora, vós esforceis por largar essa couraça que vos cobre os corações, a fim de se tornarem eles mais sensíveis aos sofrimentos alheios. A rigidez mata os bons sentimentos. O Cristo jamais se excusava, não repelia aquele que o buscava. Fosse quem fosse, socorria sim a mulher adúltera como o criminoso. Nunca temeu que sua reputação sofresse por isso. Quando o tomareis por modelo de todas as vossas ações, se na terra a caridade reinasse, o mal não imperaria nela, fugiria envergonhado, oculto, e se ia visto que em toda parte se acharia deslocado. O mal então desapareceria. Ficai bem certos. Começai-vos por dar o exemplo, sede caridoso para com todos indistintamente. Esforçai-vos por não atentar-nos que vos olha com desdenha e deixai a Deus o encargo de fazer toda a justiça, a Deus que todos os dias separa no seu reino o joio do trigo. O egoísmo é a negação da caridade. Ora, sem a caridade não haverá descanso para a sociedade humana. Digo mais, não haverá segurança como o egoísmo e o orgulho, que andam de mãos dadas. A vida será sempre uma carreira em que vencerá o mais esperto, uma luta de interesses em que se calçarão aos pés as mais santas afeições, em que nem sequer os sagrados laços da família merecerão respeito. Graças a Deus. Aqui, mais uma vez, vem falar, o Evangelho vem nos mostrar, né, que a gente devemos não largar de lado o egoísmo, largar de lado o orgulho e sempre estar atentos, né, na necessidade do outro, na necessidade nossa mesmo, que a gente precisa, ver mesmo o que a gente realmente precisa e fazer sempre, escolher sempre o bem. No caminho que a gente está, é muito difícil nesse mundo terreno, a gente encontra muito com isso, muito egoísmo, muitas pessoas querendo fazer sempre o mal, não quer ajudar, virar as costas para todos. A gente que está nesse caminho, percorrendo esse caminho do bem, a gente deve estar prestando bem atenção, olhar quem necessita, olhar quem realmente está ali do lado da gente. Às vezes tem hora que a gente passa por cima daquelas pessoas que realmente necessitam, que está ali do seu lado, ali precisando, você está lá, vou olhar ali, passa, deixa aquele de lado e vai atender outro que nem está tanto necessitado. Às vezes a gente faz vista grossa por quem realmente precisa. E a gente não pode saltar nenhum, a gente tem que olhar cada um, os que está sempre do lado nosso, que está sempre precisando de ajuda, e a gente nos ajudar, pensar bastante nas nossas ações, no que nós estamos fazendo, se é isso mesmo, se está certo, para a gente poder seguir sempre o caminho do bem. Será se eu estou sendo egoísta? Será se eu fui egoísta hoje? Vou pensar. Se fui, amanhã eu quero ser melhor. Hoje, né? Hoje eu fiz isso, não foi muito bom. Hoje eu fui um pouco egoísta com fulano, então amanhã eu vou tentar fazer o melhor, vou tentar consertar. Estamos aqui para isso e todo dia a gente aprende, todo dia a gente fala sempre nisso. Toda vez que a gente pega o Evangelho, a gente está sempre lendo isso que o Cristo deixou para a gente seguir os caminhos do bem, da caridade, fazer sempre o bem ao próximo. Graças a Deus. Graças a Deus, né? Graças a Deus, né? Só agradecer a cada um de vocês que estão aqui, né? E hoje nós temos a palestra, né, da mentora Isis. Ela vai falar um pouco com vocês e quero que vocês participem também.
Hoje nós vamos falar um pouco sobre as guerras no mundo. São tempos, né? Nós estamos vivendo tempos difíceis, então nós temos que falar um pouco, né? Tentar entender, compreender e ver o que nós podemos fazer para melhorar, né, a nossa sociedade, a nossa casa, né? Então nós vamos falar um pouco hoje sobre as guerras no mundo. No Espiritismo, as guerras são compreendidas como consequências da predominância da natureza animal sobre a espiritual, do desequilíbrio das paixões e da falta de compreensão da lei de Deus. O Espiritismo ensina que a guerra desaparecerá quando os homens compreenderem a justiça e praticarem o amor ao próximo, quando a lei de Deus for a base de suas ações. Então, né, esse texto aqui já nos fala, né, que a guerra, né, é a predominância do lado, né, dessa parte animal, que vamos dizer que ainda não foi lapidado no homem, né? Então, sem ainda evolução, né? Então, é uma coisa que vamos dizer bem, né, lá do início. Então, sobre o espiritual. E que compreende que as guerras, elas é como se fosse aquela pessoa que não tem o entendimento, não segue as leis do Cristo, né? As leis que o Cristo nos deixou. Quais foram as leis, né? Nós vamos lembrar lá dos 10 mandamentos, né? Qual que é o primeiro mandamento que o Cristo deixou para nós? Que é o amor, né? O primeiro mandamento é o amor. Se você tem amor, sabe que você faz guerra se você tiver amor? Então, significa que a guerra começa pela falta do amor, essa compreensão do amor, né? Amor pelo Cristo, amor por mim e o amor pelo próximo. Porque se eu amo o próximo como a mim mesmo, eu não vou querer o mal para ele, né? O que eu não quero de ruim para mim, eu não vou querer para o meu próximo. Então, a guerra já começa aí. E o Evangelho já veio também já nos alertando. O que? A guerra também é o egoísmo. Aquele que faz guerra, ele quer estar no centro, né? Então ele coloca o ego, ele quer estar acima de tudo, que tudo se volte, né, para ele. Então ele não aceita a opinião do outro, né? Tudo tem que estar voltado para ele. Então ele deixa, né, o pensamento do Cristo de lado, o próximo do lado. Então só ele é importante. Então o egoísta é aquele que só pensa nele, ele não pensa no outro. Aí vamos ver quais são esses desequilíbrios que fazem acontecer a guerra. Primeiro, o desequilíbrio interior. A guerra é um reflexo do estado moral da humanidade, onde a natureza animal, com seus instintos e paixões descontroladas, prevalece sobre a espiritual. Então, é o que a gente, né, já falou. Esse instinto, né, o mal, ele está acima do bem. Quando, né, essa pessoa descontrolada, essa sociedade descontrolada, o mal, ele está, né, ali está fluindo mais do que o bem. Então, acontecem essas guerras. O segundo, a falta de compreensão da lei de Deus. É o que foi falado sobre o amor, né? Quem não compreende o amor do Cristo. A ausência de justiça e a não aplicação da lei divina levam à violência e seus conflitos. Então, é quando nós, muitas vezes, queremos, eu coloco nós, mas é como se quisesse resolver, se alguém quer resolver tudo do seu jeito, ele não pensa no Cristo, né? Tem que ser, então, tudo tem que ser ponderado, tem que ser com amor, nada com ódio ganha, né? Você vai ter um bom êxito com o ódio, tudo tem que ser com amor. E o amor, ele sempre vence. Ambição e egoísmo. A busca por poder, domínio, interesses materiais, muitas vezes leva à guerra, como ilustra o item 745 do Livro dos Espíritos. Eu vou ler esse item para vocês entenderem mais um pouco. Então, aqui, nesse item 745, a pergunta que Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, fez? Ele perguntou: que pensar daquele que suscita a guerra em seu proveito? Então, é o que nós falamos do egoísmo, né? Ele faz uma guerra só para
adquirir proveito para ele mesmo. Ele não está pensando na sociedade, ele não está pensando no irmão dele, não está pensando na mãe, não está pensando em ninguém, só nele. Aí a resposta veio: este é o verdadeiro culpado e precisará de muitas existências para expiar todos os homicídios dos quais foi a causa, porque responderá pelo homem cada um deles, a qual causou a morte para satisfazer a sua ambição. Então, olha aí a responsabilidade que ele vai ter que carregar nas costas, né? A gente vê em outros países aí, graças a Deus, aqui no Brasil, a gente não vê essas guerras, né? Hoje com armas, matando famílias, dilacerando, né? Crianças, né? Então, esse homem, ele vai responder por cada pessoa, por cada família, por cada ato, né? Desses aí. Então, olha como que fica a situação desse ser, né? Ou pode ser de uma sociedade, né? A gente fala uma pessoa, mas estão englobadas muitas pessoas. Então, esse item vem nos esclarecer isso, a culpa, né? Como que fica essa culpa? Precisa de muitas encarnações para poder se libertar, né, desse mal. Desigualdade social e miséria. A desigualdade social é a falta de condições básicas, e a falta de condições básicas de vida podem gerar revoltas e conflitos, evidenciando o desequilíbrio do planeta, o papel da evolução espiritual. Então, assim, fala que também essas desigualdades sociais, né, a miséria, ela pode levar à guerra, né, onde há muita fome, né, porque muitas vezes onde há muita fome, porque tem alguém levando vantagem sozinho, né, tem outros que não deixa que o outro tenha êxito, né, então essa falta de amor, às vezes tem muito para um e pouco para outros, né, então leva à guerra, porque vem aí esse desequilíbrio, né? O outro não aceita também. Quem aceita viver na miséria e ver o outro, né? Com tudo, né? Às vezes pega, né? O que tira de um, né? De muitos para ficar para um só. Então causa esse desequilíbrio também. O progresso moral. O Espiritismo ensina que o progresso moral da humanidade é fundamental para a superação da guerra. À medida que os homens evoluem espiritualmente, a violência se torna menos frequente e a busca por soluções pacíficas se intensifica. Reforma íntima. A transformação interior de cada indivíduo, buscando a prática do bem e as vivências dos ensinamentos de Jesus, é essencial para a construção de um mundo mais justo e fraterno. Consciência da interdependência. A compreensão de que todos os seres humanos estão interligados e que as ações de uns afetam os outros é crucial para a construção da paz. Responsabilidade individual e coletiva. Responsabilidade por ações. Cada indivíduo é responsável por suas ações e escolhas, tanto no âmbito pessoal quanto no coletivo. Atenção aos sentimentos. O Espiritismo alerta para a importância de vigiar os próprios sentimentos e pensamentos, evitando a formação de ódio, rancor e outros sentimentos negativos que podem gerar conflitos. Construção da paz. Cada um pode contribuir para a construção da paz, através de ações individuais e coletivas. Com o exercício da caridade, o perdão e a busca pela concórdia. Então, aqui fala, né, que cada um de nós podemos contribuir para reinar tudo bem, né? Então, cada um de nós podemos, porque as guerras também, elas podem começar dentro das casas, como foi falado, que o egoísmo, às vezes, eles entram, né, nesses laços sagrados que é a família, né? E ali começa uma guerra dentro de casa, né? Não estou falando só de um país, falando dentro das nossas casas. Quantas famílias se encontram, um não fala com o outro, né? Um revoltado com o outro, quantos matam, né? Porque um não aceita que o outro, né? Um quer ter mais que o outro, principalmente quando fala questão de herança, né? Quantas famílias destruídas por causa de valores, né?
Então, isso aí é uma guerra também, é uma guerra que começa dentro de casa. E nós devemos, como fala aqui, nós devemos vigiar muito os nossos sentimentos. Quais são esses sentimentos? Está dentro de nós. Nós devemos plantar e dentro de nós sempre o amor, semear o amor, porque sem ele nada seremos, né? E fora da caridade não há salvação. Nós não conseguimos fazer a nossa caridade se nós estivermos com o coração cheio de rancor, cheio de mágoas, né? Então, o egoísta, ele jamais vai fazer caridade. Então, ele tem que ser lapidado para ele pensar no outro também. Ele tem que ter empatia, né? Eu tenho que pensar em mim primeiro, mas eu tenho que pensar no outro também. O que for bom para mim é bom para o outro. Eu não posso ferir o outro achando que ele não vai sentir dor. Se eu sinto dor, ele também vai sentir. Então, que nós podemos lapidar, cada dia mais lapidar os nossos sentimentos, vigiar nossos sentimentos, ter mais amor por nós e pelos nossos. E assim nós vamos construir uma sociedade melhor, uma humanidade melhor, porque começa de um a um. Não adianta a gente achar que vai ser um mundo todo, é cada um fazendo a sua parte que nós vamos ter um mundo melhor. Graças a Deus, que viva o amor em nossos corações. Convido a mentora para vir aqui deixar as mensagens dela. Pai nosso que estais no céu e em toda parte, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, se nós perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos do mal, porque só em ti vive a luz eterna, a luz do reino, da glória e do poder, por todos os séculos, Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus, né? É só agradecer, né? A mentora Isis, trazendo todos esses conhecimentos a cada um de nós que se encontra aqui. É maravilhoso, né? Ter cada dia um aprendizado, trazer esse conhecimento para a nossa evolução. Graças a Deus. Hoje eu tenho um mentor, né? Esse mentor, na verdade, ele vem representando. Ele é a segunda vez que ele vai estar na casa. Ele fala que hoje ele está muito feliz porque tem uma filha que representa ele nesse dia de hoje. Ele esperou muito para essa grande oportunidade, né, de dar a ele todo esse, como diz, aconchego de ele estar presente. Ele fala que ele escolheu trazer o amor através das suas mãos da cura aos filhos necessitados. Ele fala que essa filha trouxe todo esse conforto a ele, porque ela sempre representou muito o que ele queria também. Ele fala que foi uma dupla perfeita para a sociedade, para a comunidade de acolhimento. E ele fala que quando ele chegou a essas terras, ele tinha um grande propósito, ter muitos valores. Ele levou para essa cidade, que é pequena, não tem muitos que vai cuidar da saúde. Eu vou estar chegando primeiro. Só que ele fala que quando ele chegou aqui, ele começou a gostar muito da cidade, da comunidade. E ele fala que foi muito especial essa filha estar ao lado, porque ela sabia as necessidades da comunidade. E muitas vezes ele fala que ela dava para ele o nome daqueles que mais necessitavam. Muitas vezes ele ia na casa desses filhos fazer as visitas. E olha para você ver, em nenhum momento ele queria que isso chegasse até a comunidade.
Porque ele falava, olha, se alguém souber, alguns que estão aqui vai saber dessa frase, que ele já esteve aqui presente, né? Então ele volta a falar, se o vizinho souber, ele também vai querer que eu atenda. Então é só você mesmo. Então ele escolhia as pessoas. Ele fala que teve um momento de muito amor, foi quando ele escolheu trazer o conforto e o amor às crianças. Aí ele acompanhava também os nascimentos das crianças dessa cidade. Então olha para você ver a grandiosidade desse trabalho. Então ele vem aqui hoje, ele fala que ele esperou por uma grande oportunidade de ter alguém para ouvi-lo, tá? E ele fala que ele sempre estudou o Evangelho. Ele fala que ele sempre estudou o Evangelho, mas muitos anos, né, que ele estudava, mas pouco sabia que ele estudava o Evangelho. Por quê? Ele falava que ele estudava para ele. Ele começou a evoluir para ele. Então ele não queria mostrar para a comunidade, porque muitas vezes ia ter os preconceitos, né? E ele estava muito contente pelas suas escolhas. E ele fala que ele está acompanhando os seus familiares aqui, nessas terras, né? Que ele que trouxe, ele tem como ele diz, obrigações, né? De acompanhá-los. E ele fala que muitos estão acompanhando os seus caminhos, mas muitos estão perdidos nos materiais, trazendo também a guerra, o desconforto entre a sua família. E ele fala que às vezes isso te entristece. Então hoje ele pede para nós que estamos aqui, que essas energias, essas palavras, essa prece chegue aos seus familiares. Ele fala que tem um filho muito perdido. E esse filho, ele pensa muito no material. Não foi isso que ele passou. E ele fala que através desse material, muitas vezes está vindo as guerras, até entre os familiares. Então ele pede que traz todo esse apoio, ele aproveita essa grande oportunidade, está aqui através do seu mentor, transmitindo essas palavras a cada um de vocês. Então quando a gente nos diz isso, nós, né, é só agradecer a grande oportunidade de transmiti-lo, essa mensagem com tanto amor, com tanto carinho. Então, por isso, quando a mentora Isis me falou sobre as guerras entre os familiares, esse mentor também ele fala sobre isso. Que no seu lar está tendo discórdia. Que muitas vezes eles estão distanciando um do outro como se fossem estranhos, né? Então, isso ele fala que ele ensinou muito bem sobre o amor, sobre o compartilhar. Então, assim, quando a gente nos diz isso, a grande oportunidade para nós também fazer um pouquinho como diz, trazer esse ensinamento, né, de um mentor que esteve em terra, tem essa grande oportunidade de trazer para nós como acolher os nossos irmãos. Né? Então, só agradecer a grande oportunidade de estar aqui com cada um de vocês. Agradeço por estar me ouvindo, né? E graças a Deus por essas grandes oportunidades. Graças a Deus. Graças a Deus, neste momento, eu quero que vocês elevem seus pensamentos no lar de vocês, que essas energias curadoras cheguem até lá, que essas energias cheguem também a esses filhos necessitados que estão precisando, a esse filho também desencarnados, né? Porque quando faz essa passagem para o universo, às vezes trouxe tanto ensinamento, tanto amor aos seus familiares, mas muitas vezes pelos valores, né? Pelos materiais, acabam um distanciando do outro, um ferindo o outro, né? Então, assim, e ele fala da distância de umas meninas. Ele fala que essas meninas escolheram também curar filhos e filhas, né, nessa comunidade e ver que a guerra também está entre elas. Por isso ele pede também uma prece a esses filhos.
Graças a Deus por essas grandes oportunidades. Agradeço imensamente a presença de cada um de vocês. Graças a Deus. Pai nosso que estais no céu e em toda parte, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, se nós perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livra do mal, porque só em ti vive a luz eterna, a luz do reino e da glória e do poder, por todos os séculos sem fim. Graças a Deus. Graças a Deus, né? Tem, olha para você ver, trazendo aí uma palavra para essa filha. Ele fala que ele sempre roubava seu guarda-chuva colorido de trás da porta. Só essa é a mensagem. Graças a Deus por essas grandes oportunidades, que vocês sintam acolhidos e amados, tá? Por grandes oportunidades, né, mentora, de estar aqui transmitindo essas palavras. Graças a Deus.